A paz do Senhor, Shalom. Olha aí, estamos aqui num momento maravilhoso. Para mim é um momento muito feliz, muito feliz. E eu quero agradecer a irmã Leila, que está aqui comigo, participando dessa gravação de ação de graças pela vida da minha filha Francine. E eu quero contar um pouquinho da história dela, só um pouquinho só, amém? Para animar a sua fé, para te encorajar a continuar. Porque o mesmo Deus que escolheu a Francine escolheu você. O mesmo Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 13 e 14. Eu orei para buscar um versículo para esse momento, pedindo ao Senhor para ele me iluminar, para me direcionar, e ele me trouxe aqui. Diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Olha só isso aqui só. Amém? Então, vamos repetir? Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. E eu quero começar falando pela gravidez da Francine. Logo que eu e minha esposa casamos em fevereiro, nós fomos para Ubatuba, fui trabalhar lá. E passando mais ou menos uns 6 meses, Deus enviou um profeta na minha casa, um servo de Deus na minha casa, um filho amado do Senhor. E ele falou que queria falar com a minha esposa. Minha esposa estava de cama, já fazia quase um mês. Minha esposa, eu falei, ele, tudo bem, ele entrou no quarto, pediu para me sentar ao lado da minha esposa, eu sentei. E ali, ele virou para minha esposa e falou, Rose, você orou 3 vezes pedindo para Deus ficar grávida e Deus falou não. Na quarta, Deus permitiu. E olhou para mim e falou, Charles, tem muito sofrimento e dor para você. E eu agora vou levantar dessa cadeira e nunca mais eu vou falar sobre isso com vocês. E ele era nosso líder de célula. Ele levantou da cadeira, foi embora e nunca mais realmente ele falou. Passando-se, aí fomos fazer o teste de gravidez, deu gravidez. E deu que a minha esposa estava grávida há 3 meses. Minha esposa ficou grávida em abril. Ok? Grávida em abril. E nós descobrimos, eu voltei para Itajubá, perdão, voltei para Pinda. E aqui em Pinda foi feito os exames, ultrassom da gravidez. E deu-se que a Francine ia nascer com 3 doenças: mielomeningocele, hidrocefalia severa e má formação de Arnold-Chiari tipo 2. Guarde essa doença. Vai ser importante falarmos dela depois de novo. E o objetivo era que a Francine nascesse de 9 meses. Nascesse antes de 9 meses, ela poderia morrer. E no dia que a Francine completou 9 meses, a Francine nasceu. A Francine nasceu, já foi levada para o Hospital Escola de Taubaté, nasceu perto da casa de Pinda, foi levada para Taubaté, para fazer a correção da mielo. O que é a mielo? Mielomeningocele é quando os anéis da coluna não fecham. Da Francine ficou 23 anéis abertos. E quando ficou aberto esses anéis, cresce uma gordura para fechar esse buraco. Não foi fechado. E essa gordura, quando ela surge ali, começa a crescer, ela vai estourando nervos e músculos. E por questão disso, a Francine manifestou-se mais 16 doenças. Hoje são 17. Mas manifestou-se 16 doenças. Não vou falar para você o nome das 13 doenças, tá bom? Não vou dizer para você. E dessas 13 doenças que manifestou, as 13 são degenerativas. Ou seja, segundo a medicina, uma dessas 13 doenças mataria a Francine. Mataria ela.
Francine teve meningite bactericida com 2 meses e 21, perdão, com 28 dias. Perdão, com 28 dias, Francine teve meningite bactericida. E antes dela foi ser diagnosticada a meningite, teve uma profecia sobre a Francine. Deus enviou uma pessoa dentro do quarto, um quarto isolado. Ele já ficava de frente à secretaria da neuropediatria, já para que ninguém entrasse dentro do quarto. Porque 16 doenças, o quadro da Francine sempre foi perigoso. Então, ela não pode ter contato com outras pessoas. Por isso, eu vivo isolado, tá? Eu vivo isolado. Na minha casa, ninguém vem na minha casa, ninguém vem me ver, vem conversar comigo, já para realmente não ter perigo de levar doença para ela, tá? Fazer doenças para ela. Porque já passamos por isso já. E a Francine, E ele chegou perto da Francine e falou assim: você vai ver essa menina em pé, pregando a palavra, muitos vão se converter com esse amor de Deus através da vida dela. Eu quero começar dizendo para você, não sei quais são os seus erros, não sei aonde você errou, você falhou. A Francine foi uma escolha da minha esposa, foi escolha dela, não foi escolha de Deus. E pagamos um preço por causa disso. Mas a mesma Francine, que foi uma escolha errada da minha esposa, também foi fruto da promessa de Deus. Um dia eu ouvi ela em pé, pregando a palavra, e muitos vão se converter com esse amor de Deus através da vida da Francine. Aí a Francine teve meningite bactericida. Foi diagnosticado 2 bactérias. E para ser diagnosticada as bactérias, tive que fazer um exame pago. Eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu abandonei meu serviço para cuidar da Francine. Minha esposa tornou-se alcoólatra, ela teve outros problemas, e foi um tempo muito difícil. Então, eu ficava sozinho com a Francine no hospital, eu fiquei quase 3 anos com ela, sozinho dentro de um quarto isolado com ela. E a enfermeira chegou para mim e falou assim: pai, tem que levar esse exame em tal laboratório que vão fazer exame de sangue da Francine. Aí eu falei assim: sangue não, perdão, do líquor da cabeça, do líquor que envolve o cérebro. Líquido raquítico, envolve, né, cerebral. E eu falei para a enfermeira assim: eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou: pai, já está pago. Só falaram para mim que é para o senhor levar que está pago. Aí eu falei: para quem pagou, você pagou? Ela falou: não sei. Não tenho a mínima ideia, mas está pago. Aqui já começamos a viver milagres. Deus, quando tem promessa, ele sustenta a promessa dele. Ele sustenta a promessa. Tá? Ele faz isso. Ele faz com que a promessa se cumpra, porque ele é autossuficiente. Não precisa de nossa ajuda. Ele não precisa que a gente seja Sara. Ele precisa apenas que a gente seja Abraão e confie. Foi feito o exame, diagnosticou 2 bactérias, mas ninguém não conseguiu identificar quais eram as bactérias. Entendeu? Quais eram a bactéria. Só se identificou que eram 2. E como não identificou quais eram, não tinha medicamento. Então a Fran recebe sua primeira alta para morrer em casa. E dentro de casa, passou 7 dias, levei ela novamente no neuro, que tinha um retorno. Quando o neuro olhou para ela e colocou a mão na cabeça e falou assim: essa menina era para estar morta. Essa menina não era para estar aqui. E eu não sei o que fazer com ela. Aqui foi a primeira vez que Deus interviu, operando um milagre que a medicina teve que declarar que não sabia o que estava acontecendo com a minha filha. A segunda vez que Satanás tentou tirar a vida da minha filha foi com 1 ano de idade. A doença malformação de Arnold-Chiari tipo 2, ela mata com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, ela mata a criança. Por isso, a Francine é uma das poucas crianças vivas no Brasil com essa doença. Se eu não me engano, é 2 ou 3 só que tem. Tá? No Brasil, não. Parece que é Brasil e Estados Unidos. Eu pesquisei sobre a pesquisa que eu fiz. E eu conversando com um médico da Santa Casa Santa Cecília, em São Paulo, ele falou para mim, um professor lá, ele falou para mim que só se encontrava 3 crianças com essa doença.
A Francine era a única no Brasil e tinha mais duas nos Estados Unidos viva, porque morrem com 1 ano de idade. Tá bom? A Francine foi paciente da ACD muitos anos. Paciente da ACD. E lá na ACD, quando a Francine fez 7 anos de idade, foi quando eu fui lá buscar a cadeira da Francine. E eu estava lá, chegou, colocou o dedo no meu nariz e falou: Jesus mandou entregar algo para você. Falei: fala. Você vai ver essa menina em pé, pregando a palavra, e muitos vão se converter com esse amor de Deus através da vida dela. Então, 7 anos depois, eu escuto a mesma profecia agora em São Paulo. E esse homem, ele era de Belo Horizonte. A mesma profecia. E nós cremos, confiamos. Nós que eu falo é eu falo muito nós, porque eu tenho o hábito de falar eu, nós vamos orar, e é eu e o Espírito Santo, tá? Então, eu tenho muito esse hábito de falar nós. E a Francine passou um tempo, ela recebeu alta da ACD. No dia da última consulta da Francine, a médica dela, que era médica de coluna, falou para mim assim: pai, nós decidimos dar alta para a Francine. A Francine não vai mais ser atendida pela ACD. Eu falei: por quê, doutora? Ela falou assim: olha, nós chegamos a uma conclusão. Nós não sabemos o que acontece com sua filha. Nós não temos a mínima ideia do que está acontecendo com a sua filha. Só sabemos que o que acontece com ela é algo bom. Sua filha é algo assim que inexplicável. E nós não queremos atrapalhar o que está acontecendo na vida da sua filha. Nós não queremos atrapalhar o que está acontecendo na vida dela. Lá na ACD, eles tiveram uma vídeo-reunião com um neurologista do Brasil inteiro. Perdão, da Casa Santa Cecília. Tá? Santa Cecília, perdão, Santa Cecília. Do Brasil inteiro. E eles chegaram à conclusão que a Francine é algo inexplicável. Minha filha tem 4 lesões cerebrais, fora as doenças todas aí, mas 4 lesões cerebrais. Claro que ela tinha que ser um vegetal. E a Francine, ela se comunica comigo do jeito dela. Ela não fala, não anda, não enxerga, não se movimenta, não tem coordenação motora. É uma criança 100% dependente. Mas é uma criança feliz, alegre, que se comunica do jeito dela. E os médicos falaram assim que é incrível o que acontece com ela. Uma junta de médicos do Brasil inteiro declarou. Isso quem contou para mim foi a fonoaudióloga da Francine. Que o que acontece com ela é algo que inexplicável. A medicina não explica. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se tento te explicar, se você tenta buscar explicação. Só sei de uma coisa. Deus que te fez a promessa é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele é fiel para fazer acontecer. E não depende de você, só da sua fé. Guarda isso no seu coração. Francine estava em casa um dia comigo, e eu sei todos os sintomas que a Francine tem quando a válvula, tem uma válvula dentro da cabeça dela, e ela é a primeira criança no Brasil a usar esse modelo de válvula, tá? Essa estrutura de válvula que ela tem. E a Francine começou a ficar lenta, lerda. Não comia. E tem uma coisa que a Francine gosta de comer. Ela gosta de comer e comer bem. Ela gosta de comer e comer bem. Tá bom? Você pensou em dar um presente de aniversário para ela, é só mandar um valorzinho para comprar algo para ela comer. As meninas gostam de comer. Como gosta de comer? E eu comecei a procurar meios para levar a Fran para São Paulo. E todo mundo que eu procurei não deu certo. Não deu certo. Liguei para um, liguei para outro, e todo mundo estava ocupado. O pastor que viajava comigo para São Paulo, que socorria a Francine, estava em Minas Gerais, e não tinha como eu levar a Francine para lugar nenhum. E eu orei. Depois que eu orei, o pessoal falou para mim assim, eu falei: Senhor, o que eu faço agora? Ele falou: adora. E eu comecei a adorar.
Eu comecei a lembrar tudo que Deus tinha feito na minha vida e na vida da Francine durante esse período de tempo, que já se fazia quase 7 anos que a gente estava nessa luta. Nós começamos a orar, orar, clamar, 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 orar, começamos a começar a orar, de repente a Francine começou comigo, como tivesse cantando comigo. Passou-se uma semana, eu fui com a Francine passando na casa de Santa Cecília, os médicos mediram a cabeça dela, tinha diminuído o crânio dela 5 centímetros. O médico olhou para mim assim, pai, sua filha é algo inexplicável. Nunca na história um osso craniano diminuiu 5 centímetros. Nunca vimos isso acontecer. Nunca. Ela é a primeira criança a acontecer isso. E foi nesse dia que, de vez de ficar reclamando, murmurando, ficar lastimando, o que Deus não fez, Deus não permitiu que ninguém aparecesse, Deus não permitiu que ninguém ajudasse, eu fui adorar. E no meio dessa adoração, ela começou a adorar comigo, alguém que tem 4 lesões cerebrais. E Deus fez esse milagre na vida da Francine. Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E se a gente, ele vai cumprir. Muito bem, irmã Leila. Milagre não tem explicação. Milagre é só crer. É só crer, mais nada. E vou dizer uma coisa para você, viu? Deus não precisa que ninguém confie e acredite no que Deus falou com você. Ele só precisa que você creia. É só você, mas ninguém. Só você creia. Só você confie que ele é fiel para cumprir se você crer. É muito claro isso. E continuamos a nossa batalha com a Francine. Francine é uma criança que depende de aparelhos para viver, por enquanto, porque eu creio que Deus vai pôr ela de pé, ela vai pregar a palavra, muitos vão conhecer o amor de Deus através da vida dela. Creio que você vai ouvir ela falando com você. Você vai ouvir ela falando com você. Tenho certeza disso. Um dia, eu não tenho que falar ainda mais 2 vezes que a Francine era para ter morrido. Tá bom? Amém. Amém, irmã. Creia mesmo, confia. Um dia eu acordei de manhã, saí para fora da minha casa. E minha casa, nessa época, ela era de parede e meia com uma outra casa. E a vizinha me chamou. Falou, Sr. Charles, posso estar com o senhor? Eu falei, pode. Eu falei, então, acordei de madrugada com 2 vozes na casa do senhor conversando. Eu falei, 2 vozes? Ela falou, é. Tinha 2 pessoas conversando na casa do senhor. O senhor não viu? Eu falei, não. Ela falou, que isso, Sr. Charles? Tinha 2 pessoas conversando na sua casa. Eu falei, não, não vi nada. Aí ela chamou a filha dela, ô, Chiliane, vem cá. Aí ela veio. Ô, Chiliane, eu não acordei você. E não falei, não tinha 2 pessoas conversando na casa do Sr. Charles? Falou, tinha. Aí ela falou assim, e outra coisa. Eu ainda falei para a Chiliane, ô, Chiliane, escuta a voz. É voz de criança, de menina. É a Francine falando. É a Francine falando. E eu fiquei só ouvindo ela falar para mim. Aí ela contou mais uma coisa e falou assim, tinha só uma coisa que eu achei muito estranha. Eu falei, o que foi? Ela falou, sabe essa língua que vocês falam na igreja? Eu falei, sei. Os dois conversavam nessa língua. Era um homem e ela conversando. Um dia eu acordei, de madrugada, a Fran dando risada. Mas dando risada e falando durante a risada. E eu acordei a Rose e falei, amor, escuta só. A Fran tá rindo e tá falando. Só que ela não falava, a gente não entendia o que ela falava. E para nossa cabeça, ela falava enrolada porque ela não sabia falar. Tentava sair som. Sair som. O legal é que ela falava e dava intervalo. Significava muito claro, porque ela falava, dava risada, falava e parava, ficava em silêncio. Aí depois ela dava risada e falava de novo, como se ela estivesse conversando com uma pessoa. Aí um dia, eu acordo e acho a Francine no chão.
Achou ela no chão. Põe ela na cama, do jeito que eu coloco, ela estava no chão. Meus amados irmãos, a Francine não mexe. Ela não mexe. Ela não mexe. Do jeito que eu ponho ela na cama ali, ela fica. Ela não vai para lugar nenhum. E veio um irmão Alexandre me visitar. E eu estava de cama. Foi a segunda crise minha do nervo no meu corpo, da lesão no nervo do meu corpo. Segunda crise que eu tive. Ele veio, ajoelhou do lado da minha cama e falou assim: Charles, eu tenho uma coisa de Deus para você. Eu falei: fala. Você esse dia acordou e viu a Francine no chão, não viu? Eu falei: vi. Peguei ela no chão. Ela falou: sabe o que isso aconteceu, Charles? Eu falei: por quê? Deus mandou um anjo pegar ela e pôr ela no chão. E arrumar ela do jeito que você põe. Tava frio, não tava? Eu falei: tava. Mas você pôs a mão nela, tava quentinha, não tava? Eu falei: tava. E Deus mandou dizer para você hoje: eu pus ela no chão, eu cuidei dela para dizer que dela é minha, eu cuido dela. Quando Deus faz promessa, ele é fiel para cumprir. Você é dele, ele vai cuidar de você, para que a promessa cumpra. Pode ficar tranquilo, tá bom? Terceira vez que a Francine escapou da morte, na verdade, eu vou falar para você que não só a terceira vez, não. 13 vezes, porque são 13 doenças que poderiam já ter matado a minha filha. 13 doenças que poderiam ter matado ela, tá? Então, a Francine, na verdade, se eu fizer as contas certinho, a Francine, Deus disse não para a morte, por causa da promessa que tem na vida dela, 16 vezes. 16 vezes eu sou morte, nela você não toca. Ela tem promessa. Eu falei e eu vou cumprir. 17ª vez que Deus livrou a Francine da morte, a Francine pegou pneumonia comunitária, que é transmitida de pessoa para pessoa. Sabia que você carrega pneumonia e não fica doente, mas pode transmitir para alguém e essa pessoa vai ficar? Que é baixa imunidade? É. E a Francine foi internada em Itajubá, no Hospital Escola em Itajubá. Eu morava lá nessa época. E o médico falou assim, né, vamos incubar o doutor Matheus, que era o médico da Francine, quando nós vamos entubar sua filha e ela vai morrer. Eu olhei para ele e falei, não, minha filha tem promessa. E aquele que tem promessa, quando tem fé, ela não tem, mas eu tenho. Não morre antes da promessa se cumprir. Ela não tem, mas eu tenho fé. Falei, doutor, minha filha vai sair daqui com o pulmão igual de criança, de recém-nascido. E o senhor vai falar isso para mim, porque meu Deus vai curar minha filha. Ele virou as costas e falou, que Deus o quê, rapaz? Deus não existe. Para de crer nessas bobeiras, essas mentiras, e saiu. Na próxima semana, na sexta-feira, esse mesmo doutor chegou para mim e falou, pai, vamos dar alta para sua filha, porque o pulmão dela tá igual de neném recém-nascido. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, é fiel. Aí, eu arrumando para levar a Francine embora, foi uma semana muito difícil. Ele encontrou comigo no corredor, cheio de alunos com ele, me deu um abraço e falou obrigado. O senhor não sabe como o senhor foi importante na minha vida. Não foi eu, foi a Francine, né? Como sempre é a Francine. A Fran sempre sendo instrumento de Deus. Para mim finalizar, um casal de pastores foi na minha casa, conheceu a Francine, e a irmã que levou eles foi embora com eles e foi convidada para tomar café com eles. E a pastora, a esposa do pastora não, tá? A esposa do pastor, começou a falar assim, pai é louco de contar essas coisas sobre essa menina e falar que Deus vai pôr ela em pé e vai pregar a palavra. Essa menina nem fala, nem anda, nem mexe. A menina depende de tudo do pai. A irmã falou para mim assim, falou, Charles, quando ela falou isso, ela começou a falar em línguas. E ela não parava de falar em línguas. E Deus falou através da boca dela assim,
Vocês pensam que eu sou que nem vocês? Vocês pensam que eu sou limitado que nem vocês? Eu uso essa menina na cama, quando eu quero, na hora que eu quero. Eu não preciso pôr ela de pé para usar ela. Mas só vou colocar porque eu falei e eu tenho compromisso com minha palavra, eu sou fiel a ela. Não, ele é fiel a Francine, não, ele é fiel à palavra dele, fiel a ele mesmo. Eu espero que esse testemunho edifique a sua fé. Não importa se os outros acreditam ou não. Não importa se as pessoas acham que vai acontecer ou não vai. Só saiba de uma coisa, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Basta você crer. Nosso Deus é o Deus do impossível. Muito bem, irmã Leila. Então, eu quero te convidar comigo, você agora que está mexendo pelo YouTube, a irmã Leila que está aqui, pode ficar com o microfone fechado. Vamos fazer uma oração de ação de graças pela vida da Francine, pelos 22 anos, e que eu vi milagres e milagres acontecer. Isso aqui não é nem um pedaço, tá? Não é nem 10% que eu vivo com essa menina e que eu vejo Deus fazer. Não só com ela, mas com a minha vida também. Ah, vou finalizar mais uma para você. Foi feito o exame da minha esposa, na Argentina. O exame foi para lá. Foi descoberto que a minha esposa tinha falta do ácido fólico no DNA, tá? Era falta do ácido fólico no DNA que a Francine nasceu desse jeito. Um dia Deus me acorda de madrugada e fala para mim, Samuel, Samuel, Samuel. Fala, por que Samuel, Senhor? Eu falei, eu vou te dar um filho e vai chamar Samuel. E esse filho será perfeito, porque é o filho da minha vontade. E hoje eu tenho um menino aqui de 16 anos, perfeito. Segundo a medicina, o neuro falava para nós assim, todos os médicos falavam para nós, vocês ter filho em pensamento nasce igual a Francine. Mas o que eu aprendo com isso? Francine era a vontade da minha esposa. Samuel era a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus acontece, é perfeito e não acrescenta dores. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar e adorar por mais um ano que a Francine chega, Senhor. E eu sei, tenho convicção que é o Senhor que trouxe ela até aqui. O Senhor tem a sustentado, tem cuidado dela, porque eu reconheço, como ser humano, reconheço as minhas condições financeiras, que eu nunca teria condições de sustentar a Francine, manter a Francine, porque é caro o Senhor manter ela. Eu nunca teria condições de trazer a Francine até aqui. E reconheço também que o Senhor colocou médicos na vida da minha filha excepcionais. Foram anjos do Senhor, enfermeiras, mas também reconheço que eles também não tinham condições de fazer com que a Francine chegasse até aqui. Porque eu sei, eu conheço a minha filha. Eu sei o que acontece com ela. Eu sei o que acontece dentro dela, porque eu estudei, pai. Eu sei a realidade que é. E sei que se a Francine está aqui, é porque o Senhor é fiel à promessa do Senhor. E eu creio que antes desses olhos se fecharem, antes de eu ser recolhido pelo Senhor, eu verei esse milagre acontecendo, minha filha de pé, pregando as palavras, e muitos vão se converter com esse amor de Deus através da vida dela. Eu sei disso. Também sei, Senhor, que não sou eu que ensino o evangelho para ela. Não sou eu que estou a capacitando para essa obra. É o Senhor que está fazendo isso. Não sei como, não sei que maneira, mas o Senhor está fazendo. Todo o silêncio dela, tudo quietinho que ela fica ali, eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que ela vê coisas que eu não vejo, ela escuta coisas que eu não escuto, e que nem é, né? Que eu nem deveria ouvir também, que são coisas celestiais e sagradas. Eu sei que o Senhor está preparando ela para essa grande obra, e o Senhor vai cumprir, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Te agradeço por permitir que eu fizesse parte dessa história. Te agradeço porque o Senhor pegou algo que era para ser dor e sofrimento e transformou em cântico de vitórias para que outros ouçam e glorifiquem e exalte o teu nome. Eu agradeço, Senhor Pai, em nome de Jesus, pelos 22 anos da Francine. Agradeço também por o Senhor ter me dado graça como pai para cuidar dela e para chegar até aqui e poder estar fazendo esse vídeo de ação de graças que outros vão assistir e vão ter edificado a sua fé. Te agradeço em nome de Jesus por a irmã Leila estar aqui comigo, compartilhando esse momento comigo, que para mim é algo preciosíssimo, ela não tem noção como é precioso para mim isso, Senhor.
Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mandei a paz do Senhor, que Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. A paz do Senhor, você que está me assistindo online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau para vocês. Obrigado.